Sistemas de resfriamento indireto, então eles dividem em sistemas no circuito primário e circuito secundário. O circuito primário é onde é produzida a água gelada, que vai atender as zonas. E o circuito secundário é dentro da zona da edificação, que vai ser beneficiada pela passagem dessa água gelada a ser utilizada para resfriar o ar em contato com uma serpentina de resfriamento, que vai estar dentro de um elemento chamado um fan coil, ou unidade de tratamento de ar. Então, por exemplo, aqui a opção no sistema de fan coil é sistema de zona única ou sistema de zonas múltiplas. E então, para utilizar no sistema de zonas múltiplas, o reaquecimento terminal ou volume de ar variável. Lembrando que o reaquecimento terminal é um sistema que consome muito mais energia. E nessa opção, o usuário tem então diferentes possibilidades de controle, tanto de aquecimento, resfriamento, a umidade ou até o aproveitamento da ventilação noturna. Ele pode ativar então um controle, e um controle utilizar, por exemplo, ar externo, que é o economizador, ou quando a temperatura, a diferença de temperatura, por exemplo, for menor que uma referência, que coloca-se 1 grau, ou seja, quando a temperatura interna menos a externa for de 1 grau, ele pode proporcionar um ar 100% externo, ou uma determinada vazão que se queira, ou pode fazer também esse controle a partir da diferença de entalpia. Então aqui está o elemento do tratamento de ar. Essa parte B, que é a serpentina de resfriamento, por essas caixinhas se permite alterar a ordem desses elementos. Aqui nós temos a caixa, na verdade é uma caixa de mistura, que vem o ar de fora da edificação com o ar de retorno que está vindo da zona. Eles se encontram e passam pela serpentina de resfriamento, onde está passando água gelada. Essa serpentina de resfriamento ela serve para baixar tanto a temperatura como a umidade absoluta do ar, devido à condensação na serpentina. Há um outro elemento que é a serpentina de aquecimento. Essa serpentina de aquecimento aqui é com água quente. Ela vai estar ligada a uma caldeira, a um boiler. O elemento D, aqui está o umidificador. Faz a vaporização, a atomização de água para aumentar a umidade relativa desse ar. Há a possibilidade também de se configurar uma resistência elétrica e um ventilador. E aqui também há, por exemplo, nesse dumper, nessa portinhola, a quantidade de ar externo e a quantidade de ar de retorno que se deseja configurar. Por exemplo, na serpentina de resfriamento e umidificação, há os dados de configuração que podem ser pegos dos dados fornecidos em catálogos de fabricantes. O material do tubo, alumínio, cobre, um outro material a ser especificado, e número de aletas, número de fileiras, enfim, todos os dados que são disponíveis pelos fabricantes desses trocadores de calor. Na serpentina de aquecimento, também tem uma base de dados para alguns equipamentos, e pode ser colocada novas bases de dados dentro do sistema do próprio Domus. Então, nessa base de dados, o usuário pode configurar diferentes elementos para aquecimento da água a partir de uso de uma caldeira. O umidificador também, a vazão de vapor, a temperatura do vapor que está sendo inserido dentro desse ar que está escoando através desses elementos aqui, do chamado fan coil, que está dentro de uma zona, apenas lembrando, que é o elemento que a gente chama de secundário. O primário serve então para resfriar a água, ou aquecer a água, que vai ser utilizada dentro do ambiente a partir disso aqui. Então esses sistemas são os grandes sistemas centrais que possuem essa configuração. Aqui me permite alterar a ordem da configuração. Por exemplo, eu posso inverter o elemento da serpentina de resfriamento com a serpentina de aquecimento. Agora está invertida. Então me permite brincar com essa ordem. E essa ordem também pode ter um impacto no desempenho higrotérmico e energético da minha edificação. Se eu desejar configurar, por exemplo, então, a ordem a algum dado do chiller, eu posso voltar em climatização, condicionamento de ar central, retorno ao chiller, eu quero saber
que equipamento está sendo usado, ou mudar algum dado da configuração. Então, por exemplo, eu tenho um evaporador, tenho o tipo de compressor que é utilizado nessa máquina, desse resfriador de água, o desempenho dele, que é o COP, o coeficiente de desempenho, de performance, a temperatura da água na saída desse equipamento. Da mesma forma eu configuro o condensador e há um conjunto de bibliotecas com os dados de desempenho, de capacidade, de o EIR, o Energy Input Ratio, em função da temperatura, por exemplo, de saída e de entrada da água, ou em função do PLR, que é a carga parcial que está operando o chiller. Então aí eu configuro a água gelada, mas é um sistema central, é um sistema de difícil configuração em que se deve tomar muito cuidado até para que esteja balanceado, né? O que o sistema primário está produzindo deve ser consumido no sistema secundário. As vazões devem estar sendo dimensionadas para que não haja nenhuma inconsistência entre o sistema que está produzindo água gelada e o sistema que vai utilizar essa água gelada.